Cumprimento-vos a todos com satisfação porque podemos conversar um bocadinho. E conforme a nossa terapeuta Adna afirmou, hoje vamos tentar fazer uma viagem. Uma viagem que vai do coração da saúde à saúde do coração. É como se nós tivéssemos um mapa e um percurso. E então nós vamos pôr nesta conversa alguns ingredientes que vão funcionar como se fossem as localidades, os locais de interesse, por onde o nosso percurso vai passar e nos faz ver. Isto porquê? Porque nós estamos a falar do sistema cardiovascular. E o sistema cardiovascular é constituído por um órgão central que tem a função de bomba. Bomba não de rebentar, mas bomba de impulsionar um fluido. Portanto, é o coração. E que está ligado a uma complexa rede de canalização que é conhecida pelos vasos sanguíneos, portanto, as artérias, os capilares e as veias. Bom, então é o percurso através deste complicado sistema, mas ao mesmo tempo belo, maravilhoso sistema, que nós vamos ter a nossa conversa. Isto para quê? A caminho de um coração forte. A ver se conseguimos ter um coração forte. Não é só um coração forte para conseguir suportar os desgostos provocados pela equipa de futebol da qual nós somos mais simpatizantes. Não, é um coração forte para nós podermos viver melhor e durante mais tempo. Mais tempo e, portanto, com melhor qualidade de vida. Encontramos aqui um binómio que é interessante e que é o binómio entre a vida e o coração. Eu gostaria de partilhar convosco 3 citações da Bíblia. Não vos vou fazer uma pregação, não vou aqui fazer a venda, a promoção de uma determinada filosofia religiosa, mas quero partilhar convosco estes 3 textos porque eles são muito interessantes e explicam exatamente este binómio vida-coração. Reparem, em João capítulo 10, versículo 10, nós podemos ler. Se tiver a Bíblia consigo, procure e veja se consegue seguir este texto. João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenhais vida e a tenhais com abundância. Aqui temos o binómio. Bom, mas aqui só fala de uma parte do binómio. Falou da vida. E o autor afirma-se como conhecendo aquele que é o grande possuidor, a grande fonte da vida. Muito bem. Depois, ainda em João, no capítulo 14 e no versículo 6, vamos ver novamente uma citação de uma afirmação de Cristo, em que ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Cristo afirma-se como o caminho, o tal caminho, não é? De que nós falámos no início da nossa conversa. Ele afirma-se como o caminho para a vida, o caminho para chegarmos à presença de Deus. E, finalmente, no Velho Testamento, em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, nós podemos ler: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Agora já vemos aqui a história do coração. Muito bem. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, ou seja, do vosso corpo, e dar-vos-ei um coração de carne. Este versículo centraliza-se na ação transformadora, no poder transformador, no poder divino transformador, que pode transformar um coração de pedra num coração de carne.
ou seja, uma pessoa dura e insensível, pode ser transformada numa pessoa sensível e amável. Ora bom, aqui temos então a ligação entre a vida e o coração, entre o coração e a vida. E é dentro deste binómio que nós vamos tentar avançar a nossa conversa. Sim, Adna. Deixa-me interrompê-lo e vou perguntar o seguinte. Então, mas o que são as doenças cardiovasculares? Muito bem, muito obrigado pela pergunta. O que são as doenças cardiovasculares? Bom, são as doenças que afetam o sistema cardiovascular. Logo, são as doenças que afetam o coração e os vasos sanguíneos. Claro que não podemos esquecer o papel do sangue, mas o sangue é tão importante e é tão rico que merece um capítulo à parte, que é a hematologia, que estuda as características e a saúde e a funcionalidade e também as doenças que podem atingir o sangue propriamente dito. Então, é esta a minha proposta, é que nós vamos falar das doenças cardiovasculares, aquelas que atingem o coração e os vasos sanguíneos. Mas, agora vamos ver, qual é a importância que estas doenças têm? A Adna poderia agora ficar a pensar, então, mas afinal de contas, porquê é que é importante falarmos das doenças cardiovasculares? Porquê é que é importante? E cada um de vós pode fazer essa pergunta. Então, mas se há tantas doenças, aliás, nós agora andamos preocupados com uma doença que nos está a atingir no mundo inteiro. Aliás, aproveito só para dizer que neste momento existem milhões e milhões e milhões de epidemiologistas, milhões e milhões e milhões de virologistas. Toda a gente sabe tudo, toda a gente tem opiniões sobre o que é que se deve fazer e o que é que não se deve fazer e aventuram-se com essas opiniões, alegadamente com base científica, mas sem mostrarem as provas e depois há problemas. Bom, então, saindo desse panorama pandémico, qual é a importância das doenças cardiovasculares? Vou-vos dar algumas razões, 4 fundamentalmente. Primeira, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em Portugal. Ou seja, se nós juntarmos todas as doenças cardiovasculares que estão envolvidas na morte das pessoas, nós vamos chegar a uma cifra que anda próxima dos 40% dos óbitos. 40% é quase metade, ok? 40% das pessoas morrem por causa das doenças cardiovasculares. Portanto, elas são importantes. Mas dependem de múltiplos fatores, são doenças multifatoriais. Há vários fatores que condicionam, conjugados, todos conjugados, condicionam o aparecimento destas doenças. Na sua maioria, estes fatores estão relacionados com comportamentos, logo, com opções que nós fazemos. Terceiro aspecto, estas doenças evoluem, ou seja, desenvolvem-se ao longo do tempo, sem sintomas durante muitos anos. Se elas se desenvolvem sem sintomas durante muitos anos, elas estão surdas, é o termo que nós utilizamos, elas são surdas, ou subtis, ou silenciosas, e quando se manifestam já foram por aí fora e já há estragos que é muito difícil de corrigir. E finalmente, são parcialmente evitáveis. Claro, se dependem de fatores que em grande parte dependem de comportamentos nossos, então as nossas decisões podem influenciar o aparecimento ou o não aparecimento, ou o retardamento, ou uma evolução mais lenta e menos grave destas doenças. E é por isso que vale a pena falar das doenças cardiovasculares. É por isso que estamos aqui. Aqui, em 2001 ou 2002, não estou bem presente, o professor Manuel Carrageta, com quem tive o privilégio de trabalhar há alguns anos, um ilustre cardiologista português, fez publicar um artigo, tipo entrevista, num importante
órgão de comunicação escrita, e ele chama a atenção para vários aspectos do comportamento, fala do exercício físico, da alimentação saudável, da gestão do stress, etc. Fala de uma série de coisas, mas tem este chavão, que vem em letras gordas, que é: as doenças cardiovasculares matam mais de 140 portugueses por dia. Olhem, isto é uma situação que nos preocupa, morrerem 140 pessoas por dia. Bom, nós habituámos-nos, infelizmente, a números um bocadinho maiores na fase mais perigosa e mais acesa da pandemia, em que ultrapassámos os 300 óbitos por dia, mas já andávamos aí todos meio tontos, a pensar quando é que chega a minha vez, não é? E isso deve fazer-nos pensar também que agora que as coisas parecem estar um pouco melhores, porque morrem menos pessoas, porque há menos casos de doença, há menos transmissibilidade, então vamos ter cuidado para não voltarmos ao antigo e não voltarmos à crise que foi em janeiro e fevereiro deste ano. Ora bem, 140 pessoas por dia é um número assustador. Mas nós não vemos notícias todos os dias a dizerem: olha, hoje morreram 142 pessoas por causa de doenças cardiovasculares. E depois amanhã sai outra notícia a dizer: olha, hoje morreram 150. E depois no outro dia: hoje morreram 130. Não há notícias. Não há notícias do número de mortes por doenças cardiovasculares. A verdade é que todos os dias estão a morrer, em média, 140 portugueses, todos os dias, por doenças cardiovasculares. Isto é como se fosse um desastre aéreo, todos os dias, sem sobreviventes, de um avião de médio curso. Já imaginaram? Se cair um avião, isso é notícia em todo o mundo. Mas a verdade é que as doenças cardiovasculares põem no chão um avião todos os dias sem sobreviventes. E ninguém fala disso. Será que aqui temos motivo para falar sobre as doenças cardiovasculares? Vamos ver este panorama. Comparando várias regiões da Terra, do planeta, em relação à mortalidade por doenças cardiovasculares. E começamos pelo continente africano, em que a mortalidade anda entre 10% e 20%, e vamos subindo a América Central, a Ásia, a América do Sul. Olha, a América do Sul já vai entre 30% e 40%, o Médio Oriente já vai entre 39% e 47%, depois temos a nossa região, a região da Europa Ocidental, os Estados Unidos e a Austrália, que já atinge quase os 50%, entre 42% e 48%, e, finalmente, nos países do leste europeu, nós vemos que a mortalidade é superior a 50% das mortes, aquelas que são atribuíveis às doenças cardiovasculares. Nós podemos ver isto num mapa. Se quiserem, reparem neste mapa e vejam, consoante a cor, quanto mais escura é a cor, maior é o número de casos de morte provocados pelas doenças cardiovasculares. E então nós encontramos exatamente a mancha escura no leste europeu. Depois temos alguns países que são vermelho vivo e que, portanto, têm uma mortalidade considerável, e depois os outros que, apesar de serem números grandes, são bastante inferiores aos do leste europeu e da parte central da Europa. É muito interessante este quadro e dá-nos uma noção de como é que nós nos localizamos. Mas agora, se nós pegarmos nisto e viermos para Portugal e considerarmos só a situação portuguesa, e agora não nas doenças cardiovasculares, mas numa delas, que é precisamente as doenças isquémicas do coração, já vamos falar delas daqui a bocadinho. Agora vejam como é que é a mancha deste país. E então temos o terço sul do país e as ilhas em péssimas condições. E depois temos o centro e o norte em condições razoáveis. Ora, nós estamos a emitir este programa e a fazer esta reunião para os que estão presentes, porque
felizmente nós temos pessoas aqui a assistir hoje. Ontem reabrimos as nossas portas para o público, embora tenhamos aqui algum distanciamento, enfim, e portanto uma redução da lotação. Mas para nós que estamos em Setúbal e que estamos ligados a Setúbal, estamos na zona vermelha mais carregada, porque estamos atingidos pelos números da Grande Lisboa, mas nos Açores ainda se está pior, em termos de números de doenças cardiovasculares, de doença isquémica do coração. Peço desculpa, vamos não confundir. Doença isquémica do coração é uma das doenças cardiovasculares. Ora bem, então, e a pergunta que se fez há pouco, então é importante falar das doenças cardiovasculares? Bom, acho que estes argumentos falam por si. Não é? Não sei, Adna, se tu queres saber mais alguma coisa? Pronto. Em relação à aterosclerose, sendo a principal base dessas doenças, pode nos dizer então quais são as causas? Muito bem, muito obrigado. Quais são as principais doenças cardiovasculares? Então temos, em primeiro lugar, aquela que a Adna fez o favor de citar, de promover, a aterosclerose. A aterosclerose está na base da maioria das doenças cardiovasculares. Ela é uma doença, mas ela própria está na base de outras doenças cardiovasculares. Aterosclerose, já vamos falar. Depois, a doença isquémica do coração. Já falámos dela naquele mapa que vimos há momentos, não foi? Muito bem. Depois, a doença cerebrovascular. Estamos a falar dos vasos sanguíneos do cérebro. E, finalmente, a hipertensão arterial. São estas 4 que nós consideramos as mais importantes, embora haja outras. Mas estas são as que têm até uma repercussão mais sentida no quadro geral da população. Então vamos começar pela aterosclerose. A aterosclerose é uma doença, como já dissemos, que está por trás das mais importantes doenças cardiovasculares. Então mostro-vos este quadro em que podem ver em baixo aquelas rodinhas pretendem demonstrar uma artéria cortada transversalmente. Imaginem pegarmos numa mangueira de rega, e cortamos um anel da mangueira. E depois vemos o anel assim. Ok, é o que estão ali a ver. Estão a ver anéis de uma artéria. E agora vejam como a doença progride sem sintomas até uma fase bastante avançada. Isto é dramático. Reparem, aos 10 anos todos temos as artérias limpas. Mas aos 20 anos, já há muita gente que tem gordura dentro das artérias. Aos 20 anos. Mas ainda não há sintomas. E a circulação ainda é normal. Mas 20 anos mais tarde, já há uma diminuição do fluxo de sangue, da quantidade de sangue que circula dentro daquele tubo que é a artéria. E 20 anos mais tarde, ainda mais, e é agora que começam os sintomas. Os sintomas estão naquela zona vermelha. Ou seja, quando o entupimento das artérias já é mais de metade da artéria atingida. Ou seja, o fluxo de sangue é inferior em menos de metade daquilo que devia ser. O que dá dificuldades tremendas. E estão a compreender quais são os problemas que podem resultar daqui. Bom, é interessante ter esta noção para termos, enfim, uma ideia mais clara sobre a grandeza destes problemas. A segunda doença é a doença isquémica do coração, ou as doenças isquémicas do coração. Vamos falar de dois aspectos. A primeira, a insuficiência coronária crónica, é vulgarmente conhecida por angina de peito, em que as artérias que alimentam o coração, portanto as artérias coronárias, estão mais estreitas ou têm espasmos e, portanto, impedem uma circulação livre do sangue. Não chegando sangue suficiente para alimentar o coração, então o coração vai ter dor.
Então estas pessoas param, respiram fundo 2 ou 3 vezes, aquilo alivia e retomam a sua marcha. E andam com isto anos e anos e anos. E um dia pode acontecer o pior. Bom, a segunda modalidade de que eu queria falar é a trombose numa artéria coronária. Ou seja, forma-se um coágulo de sangue, uma trombose, dentro de uma artéria coronária ou de um dos seus ramos e forma uma rolha. Então o sangue deixa de circular. Então há um território do coração que fica sem receber sangue. Morrem as células. Isto chama-se enfarte agudo do miocárdio. Enfarte agudo do miocárdio, que é o responsável pelos famosos ataques cardíacos ou ataques do coração. Estão a ver aquelas artérias, a de cima com uma grande percentagem de aterosclerose e que levou, é a mesma artéria que se vê em baixo, mas um pouco mais à frente, está entupida com um coágulo que se formou e não deixa circular o sangue. Aqui uma angiografia coronária que mostra, vejam bem como isto é irregular, as artérias são grossas e finas ao mesmo tempo, há artérias que aparecem não se sabe vindas de onde, porquê? Porque a artéria que alimenta aquela está entupida e então são outras artérias chamadas circulação colateral que acabam por levar o sangue para aquela artéria, porque senão todo o coração teria morrido. E, às vezes, cirurgicamente, nós temos de resolver este problema com um bypass. Ou seja, faz-se uma ponte entre o local antes da interrupção e o local depois da interrupção. Põe-se ali uma veiazinha, corta-se uma veia dos membros inferiores e leva-se para ali um fragmento e está feita uma ponte, um desvio, um bypass, que permite depois a retoma da circulação. O meu amigo Walter Martins já está a pensar em engenhocas, com certeza, para poder ajudar a resolver mecanicamente este problema que é tão interessante, mas que mata tanta gente. Ok, vamos ver esta animação. Estamos a ver um coração, estamos a vê-lo da parte que se vê à frente. Aquelas coisas acastanhadas são as aurículas e a parte maior que se vê ali à frente é o ventrículo esquerdo. A vermelho estão as artérias coronárias, aquelas mais finas, e a azul, as mais finas também, são as veias coronárias. Depois tem uma artéria grossa, vermelha, que é a artéria aorta, e têm a azul, as veias, as artérias pulmonares e a veia cava, superior e inferior, que se juntam e chegam ao coração. Bom, dentro do ventrículo esquerdo, que é a tal bomba, há sangue, mas não é esse sangue que alimenta o coração. E isto é uma lição muito interessante. É que o coração primeiro dá o sangue a todo o corpo e só no fim, quando ele se relaxa, é que um bocadinho de sangue cai nas artérias coronárias e se distribui pelo coração. É o último a comer. Ele é que tem o tesouro, mas ele é o último a serviço do tesouro. Isto pode ser uma boa lição para nós na nossa vida, no dia a dia. Bom, então, fixem a vossa atenção ali mais ou menos a meio desta imagem. E vamos avançar para verem o efeito. Viram? Houve um ataque de coração. Houve ali uma artéria que entupiu. Eu vou andar para trás. E agora vamos avançar. Tomem atenção à imagem. Está o entupimento. O que é que resulta deste entupimento? Isto. Aquela mancha de tecido, de músculo do ventrículo esquerdo que não recebe sangue, não recebe oxigênio, não consegue trabalhar, entra em falência, pode morrer. Isto é o ataque do coração. E o que é muito interessante é que estas situações se vão tornando cada vez mais frequentes e em pessoas cada vez mais novas. Bom, em terceiro lugar, a doença cerebrovascular. Portanto, estamos a falar agora não das artérias coronárias, que estão no coração, mas das artérias que alimentam o nosso cérebro. O cérebro é a sede da nossa atividade.
intelectual, emocional e é também a sede que controla a atividade de todo o corpo. As ordens saem todas do cérebro. Se o cérebro tiver uma circulação deficitária, ele vai dar ordens erradas ou não dá as ordens que devia dar. E isto pode levar à morte também. Bom, a doença cerebrovascular. Aqui, a aterosclerose atinge principalmente as artérias que distribuem sangue pelo cérebro. Aqui vemos um cérebro visto por baixo, estamos a vê-lo por baixo, sendo que a testa, a nossa fronte, está à vossa esquerda e à vossa direita está um órgão que está na parte de trás do cérebro, por baixo do cérebro, e que chama-se cerebelo. Cerebelo. E passa ao pé do cerebelo, ali parece uma cebola, é o bulbo raquidiano, e que se vê que está cortado, porque dali vem depois a medula espinal, que desce pela coluna vertebral. Bom, este cérebro está saudável, embora a pessoa tenha morrido, mas não morreu por doença cerebrovascular, provavelmente foi por acidente, e vemos, mesmo ao centro, onde são aquelas setinhas coloridas, vemos as artérias que alimentam o cérebro. Estas artérias estão saudáveis, estão boas, portanto, isto era um cérebro jovem, ok? Portanto, não temos aqui um grande problema. Mas vamos comparar com o que se vê a seguir. A mesma zona, agora vista em grande plano, mas de um outro cérebro. Para já notem que a cor é diferente. E depois vejam que as artérias não são direitinhas, regulares. Não, são assim meias distorcidas, meias esquisitas, irregulares. E até se vê em uns locais com uma tonalidade amarela. Bom, este cérebro, sim, já tem doença cerebrovascular. E se nós continuarmos na nossa viagem, vamos ver esta imagem em que abrimos aquela artéria e agora vejam o que é que lá está dentro. Um trombo, um coágulo de sangue. Portanto, aquela artéria é uma das principais artérias do cérebro, entupiu, o sangue deixou de circular, deixou de alimentar o cérebro e o dono daquele cérebro morreu, com uma trombose cerebral. Há muitas pessoas que têm trombose cerebral e não morrem, mas ficam com problemas para o resto da vida. Alguns deles garantem a sobrevivência da terapeuta Adna, porque depois ficam com hemiparésias, ou seja, ficam paralisados de um lado ou ficam sem conseguir falar, etc. Uma série de complicações que podem surgir e que depois dão muito trabalho e muitas vezes nem conseguem recuperar. Podem evitar uma progressão, mas não conseguem recuperar, muitas vezes. Algumas vezes recuperam porque há mesmo essa possibilidade. Bom, então, a doença cerebrovascular, como já vimos, também é uma doença que nos assusta. Em quarto lugar, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, em que é que consiste? O que é a hipertensão arterial? É o aumento sistemático, ou seja, sempre, dos valores da pressão que o sangue exerce no interior das paredes. O sangue está dentro das artérias. E esse sangue exerce uma pressão na parede da artéria. Esta pressão é que nós chamamos de tensão arterial. Quando os valores desta pressão estão habitualmente acima daquilo que é considerado normal, então nós dizemos que aquela pessoa tem hipertensão arterial. Por outro lado, esta pressão aumentada, constante, vai danificando as paredes das artérias e gera o risco de trombose. Para além de a aterosclerose causar trombose, também a hipertensão, que também em parte é causada pela aterosclerose, pode causar condições para acontecer uma trombose. Mas não só trombose, também a hemorragia. Os vasos sanguíneos, as artérias mais frágeis, podem não aguentar a pressão e rebentar. Isto, por exemplo, acontece no cérebro. Ora bem, esta doença pode afetar vários órgãos. O coração, o cérebro, os olhos, os rins, enfim, há vários órgãos que podem ser afetados, grandemente afetados,
por esta doença, a hipertensão arterial, e que exige tratamento quando é diagnosticada. Bom, nós temos aqui mais umas coisinhas para conversar, não sei se estão de acordo. O que é que achas, Adna? Podemos continuar a conversar? Acho que sim, Emanuel. Depois de vermos, então, quais são as principais doenças cardiovasculares, quero perguntar, então, voltar a perguntar o seguinte. Sendo, então, a aterosclerose a principal base de todas essas doenças que tiveste a falar, então, qual pode ser, então, quais são as causas para o aparecimento, então, da aterosclerose? Chamo a vossa atenção, obrigado pela pergunta, chamo a vossa atenção para estes valores. Sempre que a vossa tensão arterial tiver um valor superior a 135/85, ou seja, 13,5, 8,5, se isto acontecer repetidamente, por favor, vá ao médico. Ok? Porque é sinal que está com uma hipertensão arterial e então tem de a tratar, antes que aconteça aquilo de que nós falámos há bocadinho. Ok, vamos responder à pergunta que a Adna nos fez. Ela é uma pessoa simpática e merece que nós respondamos à pergunta. Quais são as causas da aterosclerose? Podíamos fazer a pergunta depois, uma segunda pergunta. Quem é que está em risco de ter aterosclerose? Olhem ali a lista. Naquela fotografia, ou melhor, naquela composição fotográfica, aparecem pessoas de várias etnias diferentes, de várias idades diferentes e dos dois sexos. O que significa que esta doença pode atingir qualquer pessoa. Mas, quais são as principais causas? Erros alimentares. De que é que dependem os erros alimentares? Digam-me lá, de quê? Porquê é que nós fazemos asneiras naquilo que comemos? Claro, é pelas escolhas que fazemos, naturalmente. Mais, inatividade física. A falta de atividade física. Passar a vida sentados, não nos mexermos. Isto também é um fator que pode contribuir para o aparecimento da aterosclerose. Depois, consumo de tabaco. Só sobre o tabaco nós podíamos estar aqui uma semana a falar. Não sei se têm paciência para estar aqui uma semana inteira, mas deixamos isso para outra ocasião, não é, Adna? Ok, então vamos deixar isso para outra ocasião. O stress. O stress também é um fator de risco de doenças cardiovasculares. E, claro, também a hereditariedade. Mas não é sequer o fator mais importante. É um dos fatores. E é a conjugação de todos estes fatores que torna esta doença tão assustadora e tão perigosa. Ok? A aterosclerose, que, como já dissemos, está na origem de muitas das doenças cardiovasculares. Então vamos ver. Os erros alimentares. Não vou falar de todos, falar apenas do grande problema do colesterol. E dizer-vos que o colesterol é o principal responsável por alguns dos mecanismos da aterosclerose. O colesterol está presente em grande parte dos alimentos de origem animal e nas gorduras animais. Não há colesterol nas plantas. Ok? Só em alimentos de origem animal. Mas há produtos vegetais que podem ter uma gordura semelhante ao colesterol, que é resultante de transformações que são introduzidas na preparação desses alimentos. Estou a falar, por exemplo, do óleo de palma. O óleo de palma, ou azeite de palma, como quiserem, é uma gordura vegetal feita do fruto de uma determinada palmeira. Quando esse óleo é fabricado com elevado calor, então é um processo de refinação, então aparece a transformação da gordura original numa gordura semelhante ao colesterol. Daí que devemos ter alguma cautela na utilização do óleo de palma
E eu digo isto porque em Portugal há muitos africanos e há muitos brasileiros que usam óleo de palma frequentemente. Então, prefiram o óleo de palma que é obtido por compressão, que é obtido a frio, não aquele que é obtido por refinação. Ok? Pronto. É um alimento de origem vegetal que pode ser semelhante ao colesterol e ter um comportamento parecido com o colesterol. Mas, em princípio, são os alimentos de origem animal. Tudo o que seja gorduras de origem animal tem colesterol. E, portanto, a escolha é simples. Mesmo que tenhamos uma hereditariedade que avaria o nosso sistema de gestão das gorduras, mesmo que tenhamos esse problema hereditário, se nós tivermos cuidado com a alimentação, esse problema não vai ser tão grave. Pode não desaparecer, mas não vai ser tão grave. Portanto, vale a pena ter atenção a isto. Ok? E agora, será que o colesterol tem importância? Olha, este quadro. É muito simples. Isto, a relação entre a taxa de colesterol e a doença isquémica cardíaca. À medida em que o valor do colesterol aumenta, vejam o que é que acontece ao número de casos de doença isquémica cardíaca. Até aos 200, nós andamos ali mais ou menos. Já há pessoas, hoje em dia, cientistas, que defendem valores abaixo de 200. Mas eu não sou muito, como é que eu ia dizer, não sou muito drástico. Sou suficientemente drástico. Até aos 200 nós vamos, está bem? Não nas autoestradas, mas no colesterol. Então, até 200 a coisa vai. Com 220, aumenta quase para o dobro o risco de doença isquémica cardíaca. E com 240 ainda mais, por aí fora. E há pessoas, não sei se já conheceram pessoas, mas eu já vi várias pessoas, que têm habitualmente mais de 300 de colesterol. Agora vejam o risco deles. Né? Enquanto que uma pessoa com 140 de colesterol anda com um risco de 3, o que tem 300 tem um risco de 18. Não é brincadeira. Portanto, isto é mesmo para aparecer a aterosclerose. Já falámos do colesterol, mas há mais 2 erros alimentares que eu queria mencionar hoje. Não sei se a Adna se me dá licença. Sim, continue. Ok, então eu vou continuar. Então vamos ver. É a questão do sal e é a questão das fibras. O sal em excesso é um fator de risco para o agravamento e para o desenvolvimento da aterosclerose e da hipertensão arterial. Ok? E por isso nós devemos ter algum cuidado e não usar sal em excesso. Vamos reduzir a quantidade de sal. Nós não precisamos de salgar os alimentos. Nós podemos reduzir a quantidade de sal. Agora, se estão habituados a uma colher de chá de sal e depois reduzirem subitamente para 1/10 de uma colher de chá, a comida vai-vos saber mal. Então, comecem a tirar um bocadinho todos os dias, por semana. Numa semana reduzem um bocadinho, depois na outra semana reduzem mais um bocadinho, e depois na outra semana reduzem mais um bocadinho, não dão por nada. E ao fim de um mês, estão a comer menos de metade da quantidade de sal que comiam e a comida sabe-vos bem. Só vão estranhar quando forem comer à casa de alguém que não faça isso e, portanto, põe mais sal e vocês vão sentir a comida salgada. Bom. Emanuel, desculpa Sim. incomodar. E as pessoas que levam sal à mesa? O que é que acha disso? Pois, o sal na mesa é pior do que o sal usado no cozinhado, porque nós adicionamos sem medida. Parece-nos que está bem e facilmente, bom, às vezes até salta a tampa do saleiro, não é? Então é uma desgraça. Bom, temos de tentar evitar adicionar o sal na mesa. Agora, se houver uma família em que haja alguém que não pode comer sal, então não se vai cozinhar com sal e para não se fazer 2 refeições diferentes, não há necessidade de duplicar o trabalho, então a pessoa que pode comer algum sal adiciona o sal com o saleiro, ok?
mas ter sempre cuidado de medir, ter cuidado com a quantidade desse sal. No que diz respeito às fibras vegetais que nós encontramos em alguns alimentos que eu já vou mostrar-vos, nós estamos quase a terminar, essas fibras vegetais são muitíssimo úteis porque ajudam o intestino a escolher melhor o tipo de gordura que absorve. Ajuda a controlar o peso e ajuda a reduzir a absorção de gorduras saturadas, das tais gorduras de origem animal. Por isso, muitas fibras. Mas, onde é que nós encontramos as fibras? Antes que a Adna me pergunte, eu vou já avançar. Reparem, na casca dos cereais, a casca do trigo e a casca do arroz. Lá dentro está o gérmen, mas numa camada interior da casca está uma casquinha, uma pele, onde há boa fibra. Mas há mais fontes de fibra. Este quadro mostra-vos várias fontes de fibra e podem ver o tipo de alimento e a quantidade de fibra que cada alimento tem. E fica já assente que o consumo regular, frequente, de boas fibras reduz o risco cardiovascular. E se virem, os brócolos e a couve de Bruxelas são os que têm a maior quantidade e que têm uma fibra de muito boa qualidade. Mas há outras, ok? Há outras fontes, como é o caso dos cogumelos, as alcachofras, a pele branca da laranja. Quase toda a gente deita para o caixote do lixo, mas a pele branca da laranja tem uma fibra extraordinária e é riquíssima em vitamina C. Pois é, e deitam para o caixote de lixo. Depois vão à loja comprar vitamina C em comprimidos. É engraçado. Bom, todos os vegetais, de uma forma geral, têm fibra, boa fibra, mas estes que eu salientei são os melhores. Emanuel, posso interrompê-lo mais uma vez? Então, mas os ataques de coração só atingem os homens e os idosos? Esta é uma boa pergunta. É que os ataques de coração agora aparecem em pessoas jovens. Antigamente só quase eram conhecidos nos homens. E quando havia uma mulher que tinha um ataque cardíaco, era bastante idosa. Atualmente há mulheres com 30 e tal anos que têm ataques cardíacos. Isto porquê? É o estilo de vida. Ao longo das décadas, e isto não tem nenhuma segunda intenção, o que eu vos vou dizer, sinceramente, mas ao longo das décadas, o estilo de vida da mulher aproximou-se do estilo de vida dos homens. Isto levou-a a estar mais suscetível, apesar da proteção natural que a mulher tem, que são os estrogénios, a hormona feminina, apesar dessa proteção natural, a mulher atual, a mulher ativa, dinâmica, atual, tem um risco muito maior de ter doenças do aparelho circulatório, nomeadamente os ataques cardíacos, e cada vez mais jovens. Portanto, respondendo à pergunta, Adna, sim, esta doença não atinge só os homens e não atinge só os velhos, atinge também jovens. Claro que quanto maior é a idade, maior é o número de casos, mas também atinge jovens e não é difícil ver pessoas com 30 anos, 30 e poucos anos, a sofrerem de ataque cardíaco, o que é um panorama bastante preocupante. E já agora, aproveitando, no complemento de responder a esta pergunta, as mudanças do estilo de vida estão provadas num estudo que se chamou Lifestyle Heart Trial. Este estudo estudou a relação entre as doenças cardiovasculares e o estilo de vida. E agora vejam as conclusões mais importantes deste estudo. Alimentação vegetariana com pouca gordura dá uma melhor qualidade à vida cardiovascular. Portanto, contribui para um bom coração. Controle do stress. Portanto, a gestão do stress. Saber controlar o stress. Não fumar. Exercício moderado e frequente. Não sei se concordas com isto, Adna. Sim, sim.
A Adna, daqui a uns dias, vai-nos falar sobre isto, não é? Sim, eu e uma outra fisioterapeuta vamos aqui falar mais profundamente. Ok, estamos todos curiosos, hein? Comecem já a fazer aí uns exercícios e tal. Exercício moderado e frequente. E apoio social e emocional. Portanto, a rede social. Isto são 5 pontos que este estudo declarou como conclusão e, portanto, cientificamente aceite como sendo vantajosos para nos ajudar a proteger das doenças cardiovasculares. Há outros estudos e até estudos comparativos. Todos se recordam, em janeiro de 2006, saiu publicado na revista National Geographic, na versão portuguesa, porque já tinha saído uns meses antes na versão internacional em inglês, um estudo que é muito interessante e que foi feito em vários países e que determinou aquela conclusão que está ali. Os habitantes de Okinawa, Sardenha e Loma Linda, na Califórnia, vivem mais tempo e são mais saudáveis do que praticamente todas as outras pessoas do planeta. Não é do que algumas, praticamente de todas. E a pergunta que a National Geographic fez foi: o que é que essas pessoas sabem que nós não sabemos? A resposta está ali. É o estilo de vida. Exercício físico, controle do stress, rede social de apoio, não fumar e comer com juízo. É simples, é só isto. E a pergunta que eu vos faço neste momento é: sabia que pode acrescentar 10 anos à sua vida? Naquele genérico que esta série 365 mais saúde apresenta, esta pergunta está lá feita várias vezes em relação a vários fatores. E por isso não me canso de salientar. Depende de si, depende de cada um de nós fazer boas escolhas. Em 2003, a Associação Americana de Dietética publicou a seguinte conclusão. Associação Americana de Dietética. A posição oficial da Associação Americana de Dietética e dos nutricionistas do Canadá é que regimes vegetarianos adequadamente planeados são saudáveis. É a segunda vez que uma associação científica internacional faz uma declaração destas. Ela foi precedida pela Sociedade de Cardiologia norte-americana, que também fez uma afirmação semelhante. E depois diz: são saudáveis, os regimes vegetarianos, desde que adequadamente planeados, nutricionalmente adequados e oferecem benefícios para a saúde no que respeita à prevenção e ao tratamento de certas doenças. Ou seja, são as doenças cardiovasculares, mas há outras doenças que também são preveníveis com estas escolhas. Depois a questão do stress. Não vou hoje falar-vos sobre o stress, mas apenas chamar a atenção para a grande importância de sabermos controlar o stress. Não é abolir o stress faz bem. O excesso do stress é que nos prejudica. Nós ouvimos a doutora Cristina Dias falar sobre isto há dias. Então, vamos procurar desenvolver técnicas, capacidades para gerir, controlar o stress. Não fumar. Não é fumar pouco, é não fumar. O 0 é o único valor que tem conta no tabaco. E sabem porquê? 25% das pessoas que morrem por doença cardiovascular devem isso ao tabaco. Ou seja, vimos há pouco que os fatores para as doenças cardiovasculares são vários. Mas 1/4, ou seja, 25%, são por causa do tabaco. Portanto, o peso é gigantesco. É gigantesco. A atividade física de forma moderada e frequente reduz para metade o risco cardiovascular. Adna, coragem, toca a falar disto, ok? Reduz para metade e ajuda a controlar o excesso de peso, o que é preocupação para muitas pessoas. Todas as idades, de todos os géneros, vários tipos diferentes de exercício. Eu
estou a incentivar-vos a assistirem a essa palestra. 30 a 60 minutos por dia, mais perto dos 60 melhor, mas 30 a 60 minutos por dia. Quem gosta de contar os passos, anda à volta de 10 mil passos, 8 a 10 mil passos por dia. Eu não consigo fazer isso todos os dias, mas às vezes lá faço e o corpo agradece. Estimados, defenda a sua felicidade. Já saímos do coração e vamos agora para o bom coração, no nosso caminho. Defenda a sua felicidade e a dos seus queridos, escolhendo o bom caminho para um coração forte. Evitar o álcool também ajuda, porque o álcool vai perturbar a nossa capacidade de tomar decisões. Então, vamos fazer boas opções. Não vos está a apetecer comer aquela maçã? Olha, eu ainda não jantei e, portanto, já me está a apetecer dar ali uma dentadinha à maçã. Ok, fazer boas opções. E vou repetir o texto de João 10:10, quando falámos do tal binómio. Eu vim para que tenhais vida e a tenhais com abundância. Falamos de quantidade e falamos de quantidade, mas a decisão é sua. Foi um prazer estar consigo.